Mês de março, dia 1 de fevereiro, de março, desculpem. Meus irmãos e irmãs, eu, Arcanjo Miguel, quero dizer-vos que Deus ama-vos e quer que vós lhe tragas as vossas preocupações. No entanto, há duas coisas que impedem que Deus te dê o que lhe pedes em oração: o pecado, ou pedir algo que não é da sua vontade. Deus sabe o que é melhor para vós, irmãos, mas porque pecado te separa dele, tem de buscar o perdão através do seu Filho Jesus Cristo, que pagou o castigo pelos vossos pecados. Se o fizeres, irmãos, a barreira é removida e Deus vai responder às vossas orações. Irmãos, Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: Eu vim para dar vida, e com abundância, uma vida completa e com um propósito. Mas há um problema, irmãos. Todos fizemos, pensamos ou dissemos coisas erradas, a que a Bíblia, a palavra de Deus, chama pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O resultado do pecado é a morte, a separação espiritual de Deus. As boas notícias, irmãos, são: Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para que pudéssemos viver com Ele eternamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a sua morte na cruz não foi o fim. Ele ressuscitou e está vivo hoje. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou dos mortos. Jesus, irmãos, é o único caminho para Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, não podemos ganhar a salvação. Somos salvos pela graça de Deus quando colocamos a nossa fé no seu Filho Jesus Cristo. Tudo, irmãos, o que precisamos fazer é admitir que és um pecador, crer que Cristo morreu pelos teus pecados e pedir o teu perdão. Ele conhece-te e ama-te. Para Ele importa a vossa atitude do vosso coração e a vossa honestidade. Irmão, façamos uma oração como esta para receber Jesus como teu Salvador. Oração. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, estou arrependido das coisas erradas estou arrependido das coisas erradas que tenho feito na minha vida. que tenho feito na minha vida. Peço o teu perdão Peço o teu perdão e deixo agora todas essas coisas. e deixo agora todas essas coisas. Te agradeço Te agradeço por teres morrido na cruz por mim, por teres morrido na cruz por mim para me libertar dos meus pecados. para me libertar dos meus pecados. Peço que entre na minha vida Peço que entre na minha vida e me enchas com o teu Espírito Santo, e me enchas com o teu Espírito Santo para estares comigo para sempre. para estares comigo para sempre. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Por isso, irmãos e irmãs, ouvi esta recomendação. Gravai-a nos vossos corações, vivei-a e encontrareis a paz. Nós, os arcanjos, vos protegemos e vos devemos guiar até ao Imaculado Coração de Maria. Antes de deixar a mensagem da nossa Mãe do Céu ao nosso irmão Fernando, lembro-vos que neste tempo de Quaresma ainda há uma esperança para cada um de vós vos poderdes converter. Permanecei com a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Gabriel. Mensagem da nossa Mãe do Céu. Meus filhinhos queridos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de estar em comunhão com Jesus, em comunhão com seus ensinamentos. Hoje também é um dia de alegria, porque vivenciamos a linda reflexão, a linda meditação da Santa Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus, o alimento mais sublime de todos os alimentos, para o corpo e principalmente para a alma.
Meus filhos, este é um tempo de penitência. Tempo de olhar para dentro do vosso coração e pedir a Jesus misericórdia, compaixão e piedade. Jesus ama-vos. Ele vai olhar para o vosso coração que necessita de paz e de alegria. Coloquemos aqui o vosso mundo, as necessidades do vosso país, Portugal, de todos os povos e nações, da terra. Supliquemos a Deus paz e misericórdia. Paz, porque Deus é a nossa paz. Misericórdia, porque Deus é a misericórdia. No meio de tantas batalhas espirituais, materiais e temporais, precisamos voltar àquele que nos ama e que espera por nós, Jesus sacramentado. Jesus no Santíssimo Sacramento. Este é um tempo em que a humanidade precisa valorizar mais esse encontro com Jesus, essa busca. É preciso estar na presença dele, dobrar os joelhos, ter esse momento de fé único entre vós e Jesus, que é Deus. E o momento em que o Pai e o Espírito Santo concederam ao seu coração a graça de sentir, viver e tocar Jesus. O tempo quaresmal nos convida a viver com Jesus. Essa é a maior alegria. É o que podemos fazer de melhor. É a nossa volta para Jesus. O mundo está cansado e ferido. O mundo está perdido, porque o homem vive a individualidade, a indiferença e a desigualdade. Este é um tempo de adoração, de meditação, de examinar a sua consciência, de penetrar fundo em seu coração e ver onde dói, onde está a ferida. Procure por aquela ferida que precisa de cura, mas que vós, por orgulho, por egoísmo, não procura curar, que é o perdão, a conversão. O demónio, meus filhos, vos ataca pelo barulho. Ele perturba pelo barulho. Muitas vezes não é ele, não é quem aquele barulho de vós, mas sim do mau pensamento. Quando vós não consegue pensar coisas bonitas, coisas boas, coisas que produzem frutos, coisas que levam a crescer, a se multiplicar. O inimigo, o demónio, aproveita-se das discussões entre famílias para colocar uns contra os outros. Por isso, filhos, têm que olhar para Jesus e refletir o que Jesus faria conosco. Como Jesus nos colocaria. Ele nos abraçaria e entenderia nossas dores, e é isso que precisamos fazer uns com os outros, mesmo que algo pareça difícil de ser aceite. Vós, filhos, vai aceitar a sua cruz, as suas batalhas e as suas lutas, orando. Conseguirá isso através da oração, da adoração e do encontro com Deus. É preciso ter humildade. Sejam uns pelos outros, sejam fraternos, mansos, sábios, prudentes e verdadeiros. Muitas coisas não conseguirão entender. Para vencer a batalha, precisa de Jesus ao seu lado. O homem, com seu orgulho e seu ego, está destruindo o que tem de mais precioso na vida, que é a graça de viver feliz. Família é felicidade. Missão é felicidade. Caminhada com Cristo é felicidade. Ser igreja é felicidade. Ter fé é felicidade. Se vós, filhos, olhar para Jesus e apresentar as suas alegrias, vencerá as suas tristezas, e se apresentar para Jesus as suas vitórias, vencerá as suas batalhas, sejam elas devido às suas fragilidades, problemas familiares ou trabalho, ou de uma cura que necessita de uma graça que apresente para Jesus o que tem de melhor. Apresentar a Jesus as dificuldades é fácil, mas apresentar o que é bom é difícil. Olhe para as qualidades, para a beleza que está dentro de um coração. As fragilidades presentes no mundo são enormes, principalmente na vida dos jovens, no momento difícil que vivem, porque a ciência humana se esqueceu da ciência divina. A ciência divina é que nos conscientiza, nos leva a crescer, nos ensina a fraternidade, cultiva a partilha e valoriza os dons. É preciso, meus filhos, ter essa velocidade para que possa viver este tempo de Quaresma, colocando Jesus no centro da sua vida. Porque Jesus é o caminho da felicidade.
É isso que Jesus lhe quer dar. Ele quer lhe oferecer a paz que está faltando, a alegria que lhe falta, a coragem que lhe falta, a força que lhe falta. Ele quer dizer-vos, meus filhos, para vós, vivem uma batalha. Muitas vezes quer que a sua vontade seja feita, mas deve colocar acima dela a vontade de Deus. Veja, meus filhos, as lutas. Se o mundo estivesse em paz, eu não estaria aqui presente de corpo e alma, trazendo para vós este ensinamento. O mundo precisa de uma conversão, precisa de uma transformação. A humanidade não pode continuar vivendo neste mundo de ilusões, de pecados e destruindo a sua felicidade. Vós têm um conhecimento maravilhoso que é a sua alma, o seu coração, que é aquilo que Deus lhes deu. O que o Pai tinha de mais lindo, Ele deu para vós. A vida, o sopro da vida. E vós, poder estar aqui neste pequenino santuário, mas ver uma grandeza enorme, a fé, a oração e a fraternidade que vi no dia do meu aniversário. É vós que têm que olhar para esta nação, Portugal, e olhar por ela, orar por ela, pelo respeito, pela união. Ninguém chega à vitória sem a união. Podem ser dois, mas precisam estar unidos. O mundo precisa dessa união, dessa vivência da união. Vós, filhinhos queridos, precisa levar a paz para o mundo que hoje está tão atormentado pelo ódio e pela vingança. É um mundo em que as pessoas precisam sorrir pela paz e não pela destruição. Este tempo da Quaresma é o tempo da adoração a Jesus, de estar com Jesus e de ter aquela alegria de dizer: Cristo vive em mim. Vós, filhos, precisa ter essa alegria. Assim sentirá a transformação que o mundo inteiro precisa, que é aquela que vem de dentro e que tem o poder de transformar tudo, porque Deus é Pai, filhos. Este é um momento de ter muita serenidade, meus filhos. Estamos tão perto de uma grande transformação no mundo. Deus quer essa transformação. Muitos já estão cansados de ver tanto sofrimento da terra. A grande ira do mal é tentar seduzir o homem e levá-lo às trevas profundas. Mas Deus tem-nos colocado como luz do mundo. Por isso, a grande tarefa missionária começa dentro da família, dentro do lar. O lar é o maior servo do Senhor, é a sua família, é o seu lar, é a sua casa. Vós, filhinhos, é o maior instrumento do amor de Deus. Em seu coração, Ele opera o grande milagre do amor, no qual Ele concede ao homem a possibilidade de fluir e dar frutos. Ter a grande produtividade que a família manifesta no mundo, que é a aliança do amor. A aliança do amor é o grande sinal que a humanidade precisa viver nestes tempos em que o inimigo, o demónio, tenta de todas as maneiras destruir a sua família. É preciso orar muito, porque há muitas famílias que se deixaram destruir. Há muitas famílias, há muitos filhos sem o alicerce da união de seus pais. É séria a situação do mundo hoje, filhos. É preciso reacendermos a chama do Espírito Santo, a chama da fé, através de um exame de consciência profundo, através de um ato de amor, pela qual vós, filhos, vai onde só Deus consegue ir. As feridas precisam ser curadas, principalmente as feridas interiores. A falta de amor, as coisas que deixou de viver e que hoje lhe causam tantos e tantos sofrimentos. São sofrimentos que fluem dentro da família. É como os raios de sol. Quando deixamos os raios de sol entrar em casa, entra a luz, entra o calor. Assim, também quando permite, entra o sofrimento, entra a dor, entra a tristeza, entra aquilo que está destruindo a sua família. Meus filhos, o tempo quaresmal nos faz viver isso de forma bonita, porque é o tempo no qual a humanidade passa pelo maior conteúdo, que é quando Jesus se torna o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Pai. Foi o momento no qual aqueles que seguiam Jesus se sentiram perdidos, se sentiram vazios. Mas Jesus consegue transformar, acalmar esses corações. Jesus acalma essa tempestade, o medo do vazio. Eles passaram pelo medo,
mas Jesus nos mostra a grande ressurreição que veio de forma belíssima através dos prodígios do amor do Pai. Esses mistérios nós conseguimos vivê-los até os dias de hoje, principalmente agora que o mundo tem passado por tantos sofrimentos na carne, na alma, na família, na caminhada. Não é fácil ser fiel a Deus, ser servo de Deus. A todo momento, meus filhos, o inimigo tenta lhe derrubar, porque vós tem Deus. Meus filhos, no dia de Páscoa, o dia em que comemoramos a ressurreição do meu Filho Jesus Cristo, eu, Maria, a Mãe da Bondade, a Imaculada Conceição, a Mãe do Amor e da Misericórdia, digo-vos, alegrai-vos comigo, meus filhinhos, porque Jesus crucificado e morto ressuscitou com a sua glória imortal, impassível, para nunca mais morrer. Então, meus filhos, saibam sempre amar a vossa missão, sejam sempre fiel àquilo que Deus te pede. Mesmo nos momentos difíceis, não desanimem. Deus vos escolheu. Foram escolhidos, meus filhos, para esta missão, assim como Jesus foi o escolhido para carregar a cruz. Aproveitai este tempo de Quaresma, meus filhos. Ainda há uma esperança para cada um de vós. Tudo o que vos peço é para o bem de cada um em particular. Termino abençoando todos vós que estáis aqui presentes, todos os que não puderam vir, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Bondade, no coro da Igreja.